Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre o assunto mais falado atualmente, claro, que é a pandemia do coronavírus Covid-19. Mas eu não quero falar o que todo mundo tem falado, que a gente está sendo a todo momento bombardeado de informações, que inclusive a gente nem sabe quais são verdadeiras ou não. Na minha condição de arqueólogo e historiador, eu quero mostrar sobre um outro aspecto da história. É num momento como esse de crise internacional que a história mostra um dos seus lados mais nobres. E eu acho que é muito válido a gente destacar isso. Ora, a gente não aprende história somente para decorar datas, nomes e acontecimentos. A gente aprende história porque ela nos é muito útil e nesse momento ela se mostra de grande utilidade. Por que a gente estuda o passado? Para a gente se tornar melhor. A gente aprende com as coisas boas que aconteceram no passado para a gente repetir, adaptar e aprimorar. Mas a gente também aprende com os erros para que a gente possa corrigi-los no presente e evitar que eles aconteçam outra vez no futuro. E a gente pode ver exatamente essa situação aqui acontecendo com a gente. Eu vou apresentar e falar um pouco sobre Jaú, como Jaú está lidando com essa pandemia e mostrar que a história é muito importante para a gente aqui em Jaú também, porque Jaú em Jaú não foi a primeira vez, não é a primeira vez que isso acontece. Nós já passamos por situações assim mais de uma vez. E é isso que eu quero mostrar um pouco para vocês. Eu vou apresentar alguns dados para a gente comparar, tudo bem? Então vamos lá. No final do século XIX, nos anos de 1892 e 1896, nós tivemos duas grandes epidemias de febre amarela. Não foi só em Jaú, foi em vários lugares inclusive, mas eu vou me ater a Jaú. E essas epidemias foram cruéis. Muitas vidas, infelizmente, foram ceifadas. Os dados, infelizmente, são escassos por ser final do século XIX. Mas os dados que a gente tem mostram que tem alguns relatos que dizem que Jaú ficou praticamente desabitada, as pessoas ficaram com muito medo. E se a gente for consultar alguns dados disponíveis, por exemplo, se vocês forem no cemitério de Jaú, nós temos lá o livro de registro de óbitos. E esse livro, quando a gente acompanha o mais antigo, que começa no ano de 1894, quando a gente for olhar o ano de 1896, que foi quando a gente teve a segunda epidemia de febre amarela, eu não vou falar da primeira porque os dados são ainda mais escassos, mas a gente vai perceber o seguinte, quando você olha lá o livro, para quem nunca viu pode reparar, que nós temos as seguintes informações: o nome do falecido, a data de falecimento, a idade com a qual ele faleceu e a causa da morte. Quando a gente começa a olhar, vai folheando o ano de 1896 e a gente chega no mês de abril, nós vamos olhar e ver lá na causa da morte, febre amarela. E começa uma sequência de mortes de febre amarela que está marcada aí, como vocês podem ver, com tracinho. E isso vai se estendendo por praticamente todos os meses de abril e maio. Começa a dar uma relaxada em junho e em julho já está praticamente extinto. A gente vê aí uma triste coincidência, né? Que justamente o pico dessa epidemia foi nos meses de abril e maio. Bem parecido com o que está acontecendo aqui, né? Que tem se falado que o pico acontece agora entre abril e maio. Como foi recebido isso em Jaú? Nesse ano, o intendente da época, que é o cargo equivalente ao atual prefeito, o Paulino Maciel, ele encarou essa guerra, por assim dizer, como tem se falado agora também, que é uma guerra. Muitas pessoas deixaram Jaú e ele ficou, e contratou um dos sanitaristas mais famosos da época, que era Emílio Ribas, que inclusive dá nome a um dos prédios do Hospital das Clínicas em São Paulo. E assim, com o tempo, tomando as medidas de higiene sanitárias, que naquela época as condições eram mais precárias, conseguiu-se controlar. Mas eu não quero falar tanto sobre isso.
eu quero me ater mais a outra epidemia que assolou Jaú, no início do século XX, a famosa gripe espanhola, que se iniciou no final da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1918. E é dela que eu vou falar, porque quando a gente começa a analisar os documentos aqui em Jaú, sobretudo o comércio, o extinto jornal Comércio de Jaú, a gente vê que houve um acompanhamento diário, exatamente como está acontecendo agora. E quando a gente observa o desenvolvimento de como a epidemia chegou aqui em Jaú, a gente vai reparar que foi também muito parecido com o que está acontecendo agora. E é isso que eu vou mostrar um pouco para vocês, apresentando alguns dados, sobretudo do ano de 1918. Eu não vou mostrar todo o acompanhamento da epidemia, porque não é esse o objetivo, eu não quero fazer uma aula sobre isso, eu só quero apresentar aqui alguns dados para que a gente possa comparar, tudo bem? Então vamos lá. Antes de chegar em Jaú, só vou fazer uma pequena introdução de como essa gripe, para quem não tem conhecimento, nunca ouviu falar ou já ouviu e não correu atrás, a gripe espanhola foi uma das piores pandemias que a gente já passou, que mais gente matou. Ela foi apelidada de gripe espanhola, mas ela não é espanhola. Muitas pessoas pensam que ela surgiu na Europa. Porém, os dados, se a gente pesquisar, eu vou citar uns dados aqui do Atlas Histórico da Fundação Getúlio Vargas, ok? O primeiro caso registrado da gripe espanhola, na verdade, se deu nos Estados Unidos, em março de 1918, surgindo no Texas, depois para Nova York, e aí sim que vai para a Europa, e na Europa se alastra de forma muito rápida, e a partir daí que chega no Brasil. Assim como aconteceu com o coronavírus também. Ele chega no Brasil no mês de setembro, entrando pelo Nordeste, e vai chegar aqui para baixo pouco tempo depois, poucos dias depois, e o maior número de vítimas vai ser justamente no estado do Rio de Janeiro e em São Paulo. Em Jaú, a gripe espanhola vai chegar no mês de outubro, E agora eu vou começar a apresentar para vocês alguns dados que a gente foi extraindo do jornal Comércio do Jaú. Vamos lá acompanhar? Se a gente olhar nos jornais do ano de 1918, nós vamos ver que no dia 19 de outubro começam as menções à epidemia. E curiosamente, logo que ela chega, eles não dão crédito algum. E eu vou ler aqui para vocês um trechinho que vocês vão acompanhar aí, nessa matéria de 19 de outubro de 1918 no Comércio de Jaú. Tem a seguinte mensagem do diretor-geral do Serviço Sanitário. Diz assim: parece pelas notícias telegráficas, alarmada com o aparecimento da chamada gripe espanhola, que nada mais é senão a gripe, a influenza comum. O alarme tem sido infundado porque a moléstia, apesar de sua grande contagiosidade, tem reinado com caráter muito benigno. Os poucos óbitos até hoje registrados são devido às complicações secundárias dependentes talvez de condições individuais. Não é a primeira vez que assistimos a tais surtos epidêmicos da influenza. Essa é a primeira notícia que a gente vê aqui em Jaú, na mídia, no caso no jornal. E assim como a gente chegou, é uma gripe, uma simples gripe, não causa grandes transtornos. E aí nós vamos acompanhando, folheando jornais. Eu não vou mostrar todos os dias, tá, pessoal? Aqui a gente acompanha, a gente percebe que no jornal todos os dias são noticiadas, tem notícias sobre a gripe espanhola, as atualizações, exatamente como a gente tem feito. Mas eu selecionei aqui algumas que são mais representativas do contexto. Então vamos lá. No dia 22 de outubro de 1918, nós temos aqui uma nota que ela diz o seguinte, resumidamente, ela apresenta os cuidados que a população deve ter para se evitar o contágio, como limpeza pessoal e doméstica. É preciso, sobretudo, evitar aglomerações, sobretudo a noturna. Eles tinham muito essa preocupação da questão noturna, porque eles achavam, me parece,
que havia uma possibilidade maior de se pegar uma gripe e tal, e aí a disseminação seria ainda maior. E também completam, e evitar visitas a pessoas doentes. E em 22 de outubro de 1918 é quando se registra o primeiro caso confirmado em Jaú. Ainda assim, eles não dão atenção. Já no dia 24, 2 dias depois de outubro, nós temos as seguintes informações. Eu vou ler aqui para vocês. A epidemia, de fato, não existe entre nós. O aparecimento da epidemia em pleno verão, creio ser uma garantia de sua relativa benignidade. Ou seja, eles nem consideram que o que chegou em Jaú foi uma epidemia. A epidemia de fato não há sobre nós. Ela é benigna, é fraca. E ainda reforça, assim como a gente tem feito agora, ligado à questão do clima, que na Europa se alastrou muito por conta do clima, que estava no outono, etc. E aqui, por ser quente, foi mais brando. E aí, outras coisas, eles também mostram algumas medidas de contenção da disseminação da epidemia. Veja que curioso, eu vou ler aqui para vocês. Suspender todas as sessões noturnas dos cinemas. Proibir a função de circos ou quaisquer outros divertimentos que queiram funcionar nesta ocasião. Suspender os concertos nos jardins públicos. Fechar todas as escolas municipais e particulares durante a quadra epidêmica. Proibir a venda de sorvetes, bebidas geladas e venda de gelo. Pedir a suspensão de ofícios religiosos à noite. Aconselhar aos pobres operários e mestres de obras que se abstenham de trabalhos ou de fazer trabalhar durante as horas mais quentes do dia, de 12 a 15 horas. Exigir dos hotéis, casas de pensão e outras as listas diárias dos passageiros entrados, com a devida nota de procedências, estado de saúde e residência dos hóspedes. Avisa essa inspetoria que todos os passageiros, wagons e estações ferroviárias serão submetidos à desinfecção rigorosa todos os dias. Inspetor sanitário, Dr. Carlos Vasconcelos. Então veja as medidas muito parecidas com as que estão sendo dadas atualmente, correto? Vamos continuar. No dia 29 de outubro, uma outra nota, ainda sem dar a devida atenção. Segue calmamente a sua marcha regular a gripe epidêmica que tem ocorrido por toda a parte e há dias nos visitas. Então, ainda está calma. Os casos são registrados, eu estou pulando alguns dias, como eu disse, mas assim como a gente tem mostrado aqui em Jaú, apresenta quantos casos e ainda há separação nessa época dos casos da cidade e na fazenda, porque havia uma grande quantidade de pessoas nessa época que ainda habitava a área rural. Pois bem, veja que até o 29 de outubro, dia 29 de outubro, a gente tem esse discurso manso, não nos preocupemos. Porém agora, pulando para o dia 3 de novembro, há uma mudança bem forte no discurso. Primeiro, que eles vão fazer uma comparação com o que está acontecendo na cidade de São Paulo, ok? E a primeira coisa que eles apresentam é o seguinte: em São Paulo, 2 bondes da Light foram transformados em ambulâncias para transportar doentes aos hospitais. Veja que em São Paulo o ritmo já está muito grande. Lembrando que foi a segunda que sofreu mais depois do Rio de Janeiro. Outra notícia, que é a intervenção da Cruz Branca de Jaú. E como ela intervém? Montando um hospital improvisado no Grupo Major Prado. Porque o hospital oficial, que era o Hospital Ondina Lobo, Hospital de Isolamento, que foi destinado a receber esses casos, já não estava mais dando conta. Então houve o que eles alertam nessa matéria, que a gripe em si não é tão grave, mas o autocontágio dela causa problemas, porque vai gerar um caos, uma crise nos hospitais e no sistema de atendimento. Veja só, né? O que está acontecendo agora? Então exatamente isso aconteceu. O hospital não deu mais conta, aí a Cruz Branca entrou em ação, fez um hospital improvisado no Grupo Major Prado. Não bastasse isso, também foi requisitado o Externato São José, onde as freiras se voluntariaram a cuidar e montaram leitos nesse espaço. Além disso,
foi pedido trabalho voluntário, tamanho o volume que se gerou para atender essas vítimas contagiadas. As freiras entraram em ação, os escoteiros entraram em ação. E aqui a gente pode ver nessa matéria o pedido de voluntariado, justamente. Vejam, enfermeiras para os hospitais. A ocasião é de sacrifícios, se tal nome se possa dar ao ato de quem minore os sofrimentos da pobreza. As famílias pobres que nessa cidade convivem conosco estão sendo atingidas pelo mal reinante e elas precisam de hospitais. A Cruz Branca Jauense novamente pede a todas as senhoras e senhorinhas que quiserem auxiliar como enfermeiras da seção feminina dos hospitais dessa cidade. Apresentarem-se à Rua Amaral Gurgel 25. É um ato cheio de humanidade e terá, por certo, a recompensa divina. E além dos trabalhos voluntários, eles pedem donativos, porque a necessidade de remédios, medicamentos, equipamentos se torna muito grande. Então eles soltam esse anúncio aqui, donativos. A Cruz Branca Jauense implora a todos os jauenses o seu auxílio em gêneros, leite, roupa, dinheiro, etc., a fim de abastecer o hospital de isolamento e socorrer a pobreza desta cidade, podendo as mercadorias serem entregas na Rua Amaral Gurgel 25 ou na redação do Comércio do Jaú, e as importâncias em dinheiro na banca francesa e italiana, Banco Melhoramentos do Jaú e Banco do Brasil desta cidade. Então, a gente percebe que muda o discurso, os hospitais já estão cheios, eles pedem não só trabalho voluntário, mas dinheiro. Pois bem, continuando, no dia 7 de novembro, o comércio faz um destaque para as doações que os cidadãos fazem. Eles inclusive elencam nome por nome, como vocês podem ver, e a quantia que eles doaram. Então, está havendo já nesse momento uma mudança não só de discurso, mas de comportamento. As pessoas começam a levar isso mais a sério e se engajam na luta contra essa epidemia, doando dinheiros, produtos, trabalho voluntário e o que mais elas podem. Vamos lá. Continuando, nos dias 17 e 27 de novembro, o discurso se torna mais forte. E eles apresentam, por exemplo, como a gente pode ver na chamada, o recrudescimento da epidemia. A gente vai perceber justamente nesse momento vai ser o pico do contágio no Brasil e no caso aqui também em Jaú. Há um reforço das medidas de contenção da epidemia. Da mesma forma, eles colocam aqui, como a gente pode ver nos dados, uma comparação com os registros de contaminados em São Paulo, na cidade de São Paulo, entre os meses de outubro e novembro. E eles mostram que a gente pode reparar que justamente nesses 2 meses, vejam, em 2 meses, nós tivemos em São Paulo 117.746 contaminados. E neste mesmo período, o registro de óbitos de 4.559. 4.559 mortos em 2 meses. E aí vale fazer uma observação que a gente tem que se pôr na São Paulo desta época de 1918. E aí eu recorro aos dados do IBGE. Os dados do IBGE, o censo de 1920, porque o IBGE faz de 10 em 10 anos, registra que São Paulo tinha nessa época pouco mais de 500 mil habitantes, pouco mais de 500 mil de habitantes. E se a gente olhar de novo, recorrer aos dados da Fundação Getúlio Vargas, eles colocam exatamente que São Paulo tinha em 1918 um total de 400, aproximado, tá? De 470 mil habitantes. Então, se a gente imaginar que de 470 mil habitantes, mais de 100 mil foram contaminados, né? E mais de 4.500 mortes, é um número absurdo. Da mesma forma, a gente tem um registro, comparando com o Jaú, que eles fazem o levantamento de casos registrados no período de 14 dias, desde o primeiro dia que foi registrado o primeiro caso confirmado, dia 22, até 4 de novembro, perdão. E nesse 4 de novembro, ou seja, um total de 14 dias, foram registrados 177 casos. Se a gente trazer os dados
para Jaú agora, como a notícia está comparando, no período então de 22 de outubro, repetindo, 22 de outubro até 4 de novembro, foram registrados 177 casos. Na mesma comparação, Jaú desta época, também pelo censo de 1920 do IBGE, tinha uma população de 42.586 habitantes. Então a gente pode fazer a proporção aí de uma Jaú de 42 mil e poucos para 177 contaminados, é um número grande, E, repito, eu estou resumindo as informações aqui para vocês, tá certo? Mas todos os dias aqui no jornal está fazendo um diário, eles estão mostrando um diário da situação, de quantas pessoas são internadas, quantas deixam, eles colocam quantas são convalescentes, quantas se curaram, e também registra o número de óbitos. Os óbitos, de fato, são pequenos, mas eles acontecem. E numa média, se a gente acompanhar todos os dias, basicamente uma morte dia sim, dia não, sem óbito, e por aí vai. É um número considerável. Então, a gente tem tudo isso registrado aqui. E chegando nesse ponto que eles estão comparando, fica muito clara a mudança de atitude, certo? E aí, se a gente já pular, por exemplo, para o dia, a notícia do jornal aqui do dia 30 de novembro, a gente vê a intensidade de um anúncio que eles colocam aqui, como já está se levando muito a sério, né? Eu vou até ler aqui para vocês. É o seguinte, eu estou com o jornal aqui, e está bem grande assim na página de capa. Aviso ao público, a Inspetoria de Higiene declara que continuam terminantemente proibidas quaisquer reuniões à noite nos jardins e praças públicas como medida preventiva, agindo energicamente contra os contraventores deste aviso. Isto é, do dia 30 de novembro de 1918. Então veja um anúncio público onde está sendo proibida a circulação das pessoas. Então, a gente percebe uma mudança de conduta e mudança de postura. E aí, pulando já para o final do ano, a gente pode ir para o dia 27 de dezembro de 1918, onde está como matéria de capa também, vocês podem ver, o destaque da morte do subchefe dos escoteiros de Jaú, o João Cantarelli Neto, que tinha, como destaca na matéria, pouco mais de 17 anos. E ele se destacou, fez fama na época como escoteiro. E ele tinha se voluntariado a ajudar no hospital de isolamento. Lá ele contraiu a gripe espanhola e infelizmente faleceu. Como ele era uma pessoa pública conhecida, causou grande comoção o falecimento dele. Inclusive existem registros, fotos do sepultamento com muitas testemunhas. E a gente mostra então a gravidade disso. E é aqui que eu quero chegar a uma conclusão. Eu analisei, pessoal, só o ano de 1918, ela continua diminuindo, né? Também a gente pode ver, quando eles percebem isso, que no dia 15 de dezembro tem uma outra matéria que destaca a retirada da Cruz Branca, que eles já percebem que está havendo uma diminuição dessa disseminação da gripe espanhola, então eles não veem mais necessidade de ocupar o hospital. É claro que a matéria aqui, para quem quiser ler, destaca também um conflito que houve entre o hospital, a Cruz Branca, e o diretor de então, mas não é o caso. O que destaco aqui é que já há uma retirada, eles percebem uma diminuição, o que não quer dizer que o contágio termina. Ele se estende até 2019, mas eu não vou mostrar a análise até esse período, porque o foco desse vídeo, dessa fala com vocês, é mostrar, na verdade, não destacar tantos números. Não vou falar aqui o número de falecidos, no caso de Jaú, mas eu quero mostrar e fazer a comparação com a conduta que se teve durante essa epidemia. Se a gente perceber, foi praticamente... Começou da mesma forma, não se deu atenção, só uma gripe, aí de repente há um pico, que a gente viu no caso aqui, no final de novembro, aí houve um colapso aqui em Jaú, que precisou usar o Grupo Major Prado, precisou usar o Externato São José, o trabalho
comunitário das pessoas, o trabalho voluntário dos escoteiros, das enfermeiras, e aí que eu transponho para hoje. E aí que vem o lado da história. O que a gente pode aprender com tudo isso? Se já houve um comportamento dessa forma, por que a gente, tendo ciência disso, vai repetir as mesmas coisas? Se a gente reparar, quais foram as medidas tomadas que fizeram valer, que tiveram uma ação efetiva? Houve ação do Estado, né, no caso aqui no município, uma ação pública. Houve a ação voluntária e houve a ação de especialistas. Então a gente vê 3 frentes aí. O Estado, no caso o município, intervindo, o trabalho voluntariado dos escoteiros e das enfermeiras, e também os cidadãos numa ação coletiva, de voluntariado, de espírito coletivo, de coletivismo. Vocês viram na matéria que eu destaquei, as pessoas dia após dia fazendo doações do que quer que elas tenham. Só para fechar alguns dados, eu citei os números de óbitos em São Paulo durante 2 meses, mas a gente tem os dados aqui de novo da Fundação Getúlio Vargas, que ao final da gripe espanhola, mais de 5.328 pessoas faleceram em São Paulo, de uma população de 470 mil habitantes. Então, é um número muito grande. E se a gente transportar isso para a época, impressiona se transportar para hoje. Imaginem, lembrem de Jaú, que em 14 dias, 177 pessoas foram contaminadas, por uma população de 42 mil habitantes. Então é muito, sem contar o que a gente imagina que não deve ter sido registrado, que muitas pessoas estão no campo, na época havia uma grande, como eu já mencionei, uma população rural, muitos não devem ter registrado. E outra grande lição da epidemia, da gripe espanhola para hoje, é a sua rápida disseminação. Pode não ser a gravidade, mas a rápida disseminação. Isso congestiona os hospitais, então a gente tem que evitar isso. E por ser rápido, não criem a ilusão que a gente vai desenvolver uma vacina, um remédio rapidamente. Na gripe espanhola não aconteceu isso, tá? Ela só conseguiu evitar uma tragédia ainda maior pelos cuidados que foram tomados, pela ação do coletivo, pela ação dos médicos e especialistas. Senão poderia ter sido muito pior. Vamos aprender com a história e aí a gente pode sair dessa situação, por que não de uma forma ainda melhor do que saímos da gripe espanhola e da epidemia de febre amarela. Então esse é o recado que eu queria deixar com vocês, mostrando um pouco do que a história pode nos oferecer e contribuir para a gente melhorar na nossa vida. Espero que tenha ajudado vocês e que faça vocês pensarem um pouco sobre isso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Quase me esqueci, pessoal. Agora é importante fazer um outro comentário também com tudo isso que a gente viu. Na epidemia de hoje, na pandemia de hoje, na gripe espanhola, na epidemia de febre amarela, as pessoas tendem a entrar em pânico, ficar um pouco desesperadas, assim como está acontecendo aqui, não é? Mas é importante a gente aprender também essa lição, que o psicológico eu sei que abala as pessoas. E essa crise, assim como aconteceu nas outras, envolve o lado econômico, sim, envolve. Não tem como dizer, todos estão sendo prejudicados. Até uma das matérias que eu acabei não citando, mas cito agora, do comércio, diz respeito a justamente isso, que diz o seguinte, fala que esse tipo de doença, as doenças, as epidemias, elas são democráticas, no sentido pleno, elas não poupam ninguém, ao rico, mais pobre, o médico, não médico, o saudável, o não saudável, todos ela contempla. Claro que, infelizmente, os que têm uma renda menor, condições mais precárias, vão ser impactados de forma maior, mas até os mais ricos podem ser impactados sim. Um grande exemplo da gripe espanhola, que foi que no ano de 1919, logo no início, na virada de 18 para 19, inclusive o presidente do Brasil foi a vítima fatal da gripe espanhola. O presidente Rodrigues Alves foi morto
justamente pela gripe espanhola. Eu acho que isso serve como grande exemplo para a gente não desesperar, para tomar os devidos cuidados e ver que não é brincadeira também, mas que vai passar. A gente vai se recuperar, a economia vai se restabelecer. O importante é a gente estar junto também, para junto a gente se fortalecer mais e mais rápido recuperar. Mas é importante para isso a gente estar vivo, né? Para a gente estar vivo, aí a gente pode recuperar a vida. Agora, se a gente morrer, já era, acabou. Pensem nisso, tá, pessoal? Um abraço a todos e até mais.